Redução de custos e aumento de ganhos. Entender a forma como a relação entre logística e marketing pode ser estratégica possibilita uma percepção mais global da cadeia produtiva, permitindo a redução de erros e gargalos. Um bom exemplo disso é a gestão de estoque. Quando o marketing atua de olho na logística, é possível planejar as vendas antecipadamente e assim preparar o estoque. Desse modo, evitam-se perdas e desperdícios. Entendam então que para que você tenha aí uma boa logística, como já dito antes, é necessário que você consiga interligar, juntar, né, essa questão do estoque com as vendas. Quando você consegue efetuar as vendas antecipadamente, você consegue planejar a sua logística de estoque e dessa forma você evita o desperdício e também os atrasos, entre outros problemas que podem advir de uma não preparação quando você faz uma venda antecipada, ok? Da mesma forma, o gestor tem mais tempo e informação para negociar com fornecedores e conseguir um melhor custo-benefício na compra dos materiais. Sendo assim, a união entre logística e marketing contribui para a diminuição de gastos e, consequentemente, aumento na lucratividade. Entendam que quanto mais tempo os setores responsáveis pela compra tiver, melhores preços eles vão conseguir, mais qualidade também nos materiais que eles vão comprar, eles vão conseguir e, consequentemente, pagando um preço menor, seu custo é menor, sua lucratividade é maior. Da mesma forma que o gestor também satisfação do cliente e fidelização. Com o amadurecimento do e-commerce e outras modalidades de comércio digital, a logística tornou um elemento chave para o sucesso das operações. Otimizar o custo e o prazo dos fretes é essencial para satisfazer o cliente. De modo igual, empresas capazes de fazer entregas de qualidade, oferecendo segurança e diferenciais como rastreamento, vão ganhar a preferência do consumidor e muito provavelmente isso será determinante para a retenção. Por exemplo, existem plataformas de compra de supermercado, restaurantes, entre outros, que é bem interessante. Quando você finaliza a compra, então começa a mostrar ali a logística, né? Compra aceita no caso se for o mercado, compra aceita pelo estabelecimento, o mercado está preparando as suas compras, o motorista já está indo entregar suas compras. E aí, nisso, você consegue acompanhar, em alguns casos, o motorista, do momento que ele sai do mercado até a sua casa. Veja como isso é legal, né? O cliente ele consegue acompanhar, né, a compra dele em tempo real. Consequentemente, para muitas pessoas, essa modalidade de compra, essa modalidade de entrega faz muito mais sentido. As pessoas preferem mais, em alguns casos, o que gera aí uma maior credibilidade por parte do cliente no serviço prestado, certo? Quando a gente pensa na questão dos prazos, dos fretes, é essencial que isso satisfaça o cliente. Então, por exemplo, por mais que o cliente esteja pagando frete, se o frete, devemos entender que ele dá valor a isso, né? Então ele está pagando frete, então ele quer que esse frete, que essa mercadoria chegue à mão dele de uma maneira com muita qualidade, com muito zelo, ok? E as empresas, né, capazes de fazer essas entregas com a qualidade, oferecendo segurança diferenciais, é as que vão acabar dominando esse tipo de mercado, né? Empresas que consigam fazer as entregas, trazendo aí essa segurança, trazendo opções como rastreamento, com certeza tem mais chances, né, de dominar o mercado do que uma que não possua essas tecnologias.
Aumento da competitividade. Em um cenário acirrado, saem na frente as empresas que se posicionam de modo planejado e investem em inteligência de negócios para operar o máximo de eficácia. Isso garante uma vantagem competitiva diante dos concorrentes e uma posição de destaque no mercado. Então, quando a gente pensa nesse aumento da competitividade, se você tem muitas empresas ali que competem entre si, e se você se posiciona de uma maneira planejada, você consegue investir na inteligência do negócio. Então, investindo nessa inteligência do negócio, você consegue operar com maior eficácia e menos perda, né? E isso vai garantir o quê? Uma vantagem uma vantagem sua perante aos seus concorrentes, em alguma posição de destaque. Ok? Estreitar a relação entre logística e marketing, além de vantajoso, permite ordenar processos, elevar a eficiência das entregas do negócio, potencializando resultados. Assim, a logística se ocupa de cumprir e enviar o que foi prometido ao cliente durante as etapas de marketing, de identificação de necessidades e de criação dos produtos. Entendam que toda vez que que o marketing ele cria, né, essa relação com o cliente, que ele está próximo ao cliente, a execução dessa proximidade, o fechamento dessa venda só ocorre quando a logística consegue cumprir e enviar o que é prometido ao cliente, certo? É nesse ensejo que surge do termo marketing logístico, que nada mais é uma forma de ressaltar a integração das áreas que propicia a formação de ciclos de vendas fechados. Ao perceber uma oportunidade ou estimular o desejo de consumo no público, o marketing alimenta a logística com dados embasados. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que você tem aí uma queda nas vendas devido ao atraso na entrega. O marketing ele consegue ter em tempo real aí o feedback dos próprios clientes falando sobre o problema. E em cima desse problema, ele consegue trabalhar muito melhor com o departamento de logística. Então, logística ela vai entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, começa a chegar feedbacks, né? Começa a chegar feedbacks do departamento de marketing falando que a mercadoria veio com diversas avarias, que veio amassado, que veio molhado, ou até mesmo com os lacres, com a caixa violada. Se isso ocorrer, o departamento de marketing deve encaminhar essa situação para o departamento de logística para que eles possam averiguar onde está ocorrendo o erro no processo. Esse erro é na armazenagem? Esse erro ocorre na entrega? Quem faz essa entrega? Né? E assim conseguir solucionar o problema muito mais rápido a nível macro, ou seja, a nível institucional, bem como resolver o problema do cliente também, certo? Uma vez que a logística que vai fazer essa entrega novamente. Então, as etapas de negociação com fornecedores, produção, armazenagem e entrega seguem de modo planejado, visto que a empresa se preparou para disponibilizar o produto certo na hora e em quantidades ideais e por um preço adequado conforme demanda observada. Nesse ponto, a gente percebe o seguinte, que quando essas atitudes e as ações são planejadas, você consegue fazer com que a engrenagem gire perfeitamente, interligando um departamento ao outro e, por fim, chegando ao cliente, certo? Dessa forma, quando você consegue fazer essa engrenagem girar de uma maneira correta, você entende que o produto que foi disponibilizado foi o produto certo, esse produto
tinha as quantidades ideais para executar aquela ação de marketing que foi prevista. Os produtos chegaram, né, com um preço adequado, conforme aquilo que já tinha sido demandado, né? Então, com uma demanda que foi observada, então eles perceberam o quanto que eles poderiam vender e o quanto que eles poderiam ali estar ajustando aí o acréscimo dessas vendas. Veja bem, quando ele fala assim, conforme a demanda observada, é porque você olha aquilo que já foi vendido e o potencial de venda daquele objeto ou serviço. Entendendo isso, você consegue o que? Prospectar, né? Talvez um aumento no estoque para você cumprir essa demanda, ou até mesmo alguma redução no seu estoque, certo? Desse jeito, o marketing logístico contribui para o aumento da percepção de valor por parte do cliente e ainda ajuda a otimizar toda a cadeia dentro da empresa. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão da otimização da cadeia, né, quando a gente pensa desse jeito, como que o marketing contribui para o aumento dessa percepção, entenda o seguinte, que o cliente ele vai dar valor a isso. Esse é o ponto de valor que o cliente enxerga dentro de todo um processo. Então, dentro de todo o processo que já ocorreu no marketing, que já houve aí a aceitação do cliente para a compra, a efetivação dessa compra, quando essa mercadoria, quando a logística chega perfeita ao cliente, essa logística ela contribui para o quê? Para a percepção de valor, né, da empresa por parte do cliente. Então o cliente ele começa a valorar de uma maneira que ele enxerga e sim, que ele indica os serviços da empresa. A cadeia de suprimentos é amplamente conhecida como um setor complexo, mas seus processos podem ser melhorados e aprimorados por meio do estreitamento da relação entre logística e marketing. Com informações de qualidade sobre o mercado, tendências, necessidades reais dos clientes, é mais fácil planejar o fluxo das operações para atender pedidos da melhor forma, satisfazendo o cliente e ainda gerando ganhos e economia para a organização. Então, novamente, né, a cadeia de suprimentos ela é algo complexo, tá? Mas quando você tem os seus processos melhorados e aprimorados, você cria um relacionamento mais estreito entre dois departamentos, digamos, tão distintos, mas ao mesmo tempo tão juntos, né? Pois marketing depende muito da logística para que as ações dela aconteçam, bem como a logística precisa muito do marketing, uma vez que para ela trabalhar ela precisa dessas ações de marketing, né? E quando você traz informações de qualidade do mercado, as tendências, as necessidades reais dos clientes, o que acontece? Você tem um aumento na venda, você tem um aumento aí no conhecimento, na fixação da marca. Então, entendendo isso, o que vai acontecer? Você vai aumentar o fluxo de mercadorias, bem como o fluxo da logística, certo? Em planejar esse fluxo dentro de uma operação grande para atender da melhor forma o cliente é extremamente difícil. Porém, quando a gente pensa nessa implementação, a gente sabe que fazendo ela melhor jeito, planejar ela da melhor forma, você tem quase que garantido a geração de ganhos e uma economia organizacional, que vem ser aí a utilização, a sinergia entre os departamentos, né? E assim você consegue fazer de uma maneira simples, entender que você consegue fazer menos com mais, né? Mais com menos. Ou seja, você vai ter um gasto operacional menor, mas produzindo muito mais. E é isso. Mercadologia, o que é e qual o impacto do marketing nos resultados da empresa? Bom, vamos lá.
A mercadologia é a parte fundamental para o sucesso de qualquer negócio, afinal é a partir dos estudos e da análise do mercado que torna-se possível adotar as estratégias mais adequadas para conseguir os melhores resultados. O que a gente vai entender aqui? Quando a gente diz de mercadologia, nada mais é do que quando criamos aí, quando nós buscamos, estudamos e analisamos o mercado de uma maneira abrangente, concorrência direta, concorrência indireta, onde nós começamos a entender quais tipos de produtos e mercadorias, necessidades dos clientes. Então, mercadologia são todas essas análises que, quando compiladas, quando você junta todas, quando você coloca todas junto, você começa a parametrizar e para conseguir entender o que está ocorrendo naquele cenário. A partir do momento que você entende o que está acontecendo no cenário mercadológico, você começa a entender qual estratégia é mais adequada ao seu negócio. Inclusive, você começa a poder. É o pressuposto para você ter ideias que também sejam mais adequadas ao seu negócio. Ok? Dentro de um cenário com tanta concorrência, é fundamental encontrar maneiras de manter-se competitivo. Um dos maiores desafios dentro do marketing, dentro da logística, é você conseguir se manter competitivo, você conseguir mostrar e manter diferenciais frente aos outros concorrentes. Para isso, por mais que você queira fazer e que você busque, você não tem como fazer isso sem informação. Para isso, você precisa sim de uma análise aprofundada no contexto em que sua empresa vai se encaixar ou que já está encaixada. Então, por exemplo, é uma empresa de logística que tem como foco o transporte de cereais, ok? O que eu posso trazer de inovação? O que eu posso enaltecer dentro daquilo que eu já tenho na empresa para trazer ao conhecimento do cliente que a minha empresa vai ser a melhor empresa para fazer a estocagem, o armazenamento e o transporte? O que eu posso trazer? O que eu vou buscar? Certo? Então eu tenho que entender o que as outras empresas do mesmo segmento estão fazendo e como elas estão fazendo. Entendendo isso, aí eu consigo ver o que eu tenho e como eu consigo fazer. E assim oferecer o diferencial frente às outras, certo? Então, quando a gente pensa em mercadologia, nada mais é do que o estudo do mercado ao qual a empresa ou o negócio quer ficar inserido ou já está inserido. Afinal, muito mais do que pensar em formas de vender mais, é o caminho ideal para aumentar a competitividade e, consequentemente, obter mais lucro. Entendo que quanto mais competitivos nós formos no mercado, quanto mais competitividade nós tivermos no mercado, nós formos perante o mercado, mais lucro nós vamos obter. Por quê? Basicamente, como que funciona? Vamos lá. Quando a gente pensa que existe uma empresa A, que ela fornece um produto, que ela fornece um determinado produto ou serviço, e tem a empresa B que fornece um produto e um serviço similar, o que vai fazer com que o cliente compre na empresa B e não compre na empresa A? Já que a empresa A, talvez não, ela era a empresa que dominava aquele mercado, a mais antiga. O que vai fazer? O que eles vão colocar ali? Quais são os diferenciais? E como eles descobriram que aquilo que eles estavam fazendo era um diferencial comparado ao outro, a empresa A? São análises que nós começamos a fazer dentro de um mercado que para que possamos aí ter o quê? Realmente um aumento, né? Você tendo informações, você acaba tendo realmente aí mais capacidade de análise em frente ao seu concorrente. E, consequentemente,
quando você tem essa competitividade, você entende essa competitividade, você acaba obtendo mais lucros. Por quê? Porque você acaba trabalhando de uma outra maneira, certo? Mais estratégica, atendendo mais especificamente o seu público. Então você começa a sanar possíveis dores que a concorrência não consegue sanar do teu cliente. E você começa a sanar. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa fazer essa análise mercadológica. Ok? O que é essa mercadologia? Por definição, o que seria? Basicamente, mercadologia representa o estudo do mercado com o objetivo de aumentar a sua compreensão e entendimento sobre como se destacar. A partir da análise de diferentes fatores, torna-se possível direcionar as suas ações e estratégias para obter os melhores resultados. Muitas vezes utilizado como sinônimo de marketing, o conceito de mercadologia passa por estudos aprofundados para encontrar o melhor posicionamento para sua empresa. Por meio de uma série de investigações, você e sua equipe conseguem aproveitar inúmeros benefícios. Como entender melhor as expectativas dos consumidores, analisar sua força diante dos concorrentes, descobrir oportunidades para expansão, aumentar o valor da sua marca e investigar vários outros aspectos do seu negócio. Ok? Bom, vamos ao exercício. Quais informações conseguimos com a análise mercadológica? Nesse momento, vocês irão pausar o vídeo e responderão com suas palavras quais são, o que a gente consegue, né? Quais informações nós conseguimos com a análise mercadológica. Resposta: quais informações conseguimos com a análise mercadológica? A primeira é entender melhor as expectativas dos consumidores. Por que entender melhor a expectativa dos consumidores? Porque os consumidores, quando você os escuta, o que acontece? Você consegue entender melhor a necessidade deles, bem como possíveis pontos de objeção para uma não compra, né? O porquê que o cliente não está comprando, o porquê que o meu produto ele não está chamando a atenção do meu consumidor. Então, quando você faz uma análise mercadológica, você entendendo melhor a expectativa do cliente, o que ele espera do meu produto, o que ele quer do meu produto, da minha empresa, consequentemente eu consigo criar uma estratégia para atendê-lo da melhor maneira possível. Ok? Analisar sua força diante dos concorrentes. Por que é importante a gente analisar nossa força diante dos concorrentes? Porque quando a gente pensa em concorrência, entenda o seguinte, a força que a gente quer se referir aqui é o como que o cliente, quanto que você impacta na vida do cliente a ponto dele trocar a empresa X por você, certo? Então, o que acontece? Quando nós pensamos nessa questão da análise, né, analisar a sua força diante do concorrente, é você entender o quanto o cliente está aí com você, o que faz com que ele continue com você, o que isso representa, né, dentro dessa análise, que essa força representa perante o concorrente, certo? Qual parcela do mercado você acaba tendo dentro da concorrência aí? Descobrir oportunidades de expansão. Quando você faz a análise do seu consumidor, você entende as expectativas dele, você analisa a sua força diante dos concorrentes, você consegue descobrir quais oportunidades para expansão. Você expande o negócio de uma maneira solidificada, ou seja, é uma maneira planejada,
certo? E você, quando quando você descobre essas oportunidades para expansão, o que acontece? Automaticamente você vai ter um aumento tanto no lucro quanto na visibilidade, no valor da sua marca, ok? Aumentar o valor da sua marca, tá? Quando a gente vem com essa informação de aumentar o valor da marca, o que a gente consegue fazer? Como que a gente consegue posicionar a nossa empresa no mercado de uma maneira que o cliente perceba o nosso valor, certo? Fazer o posicionamento da marca é muito importante, uma vez que o posicionamento vai aumentar o valor da marca. E investigar vários outros aspectos do seu negócio. Então, quais informações que a gente consegue com a análise mercadológica? A gente consegue entender as expectativas dos nossos consumidores, a gente consegue analisar as forças diante dos concorrentes, descobrir oportunidades para expansão do negócio, aumentar o valor da sua marca e investigar vários outros aspectos do negócio. Então, vamos supor que você está tendo um problema como eu posso dizer, você está tendo um problema na empresa onde a maior índice de objeção dos clientes seja a entrega. Quais ações eu posso criar para que isso deixe de ser uma objeção para futuras compras dos meus clientes? Né? O que está acontecendo que os clientes colocam a mercadoria no carrinho, mas não finalizam a compra? Qual é o fator que está, qual a objeção que esse cliente tem em não finalizar essa compra? Entendendo isso, você consegue traçar estratégias muito assertivas para o negócio, de uma maneira que o negócio ele começa o quê? A fluir, de uma maneira onde o cliente começa a, como eu posso dizer, de uma maneira que o cliente ele começa a se sentir satisfeito com a escolha da sua empresa, certo? Vamos aqui. Qual é o objetivo desse conceito? O propósito de adotar a mercadologia no dia a dia da sua empresa é aumentar as suas vendas. Afinal, as análises e estudos servem para direcionar o que pode funcionar melhor, por exemplo, para a divulgação da sua marca ou fidelização de clientes. Em resumo, o objetivo é poder aproveitar melhor os recursos disponíveis para que a sua equipe e assim ter ainda mais sucesso. Em resumo, o objetivo é você poder aproveitar melhor os recursos que você tem. Não só você, mas como a sua equipe. E ainda assim, aquela máxima vale. É fazer mais com menos, né? Quando você tem essas estratégias mercadológicas, essas informações mercadológicas na mão, você consegue criar, você consegue expandir o negócio de uma forma que ele se torna muito lucrativo e o seu custo se torna um custo controlado, ok? Entendendo isso, o propósito da mercadologia é o que? Aumentar as suas vendas e reduzir os seus custos através de análise e estudos, tá? Que vão direcionar o que? Para uma divulgação, para uma fidelização dos clientes, uma divulgação melhor, uma fidelização melhor dos seus clientes. Então, é isso. Quais são as diferenças entre marketing e mercadologia? O que vocês pensam? Vamos lá. Com medo de não popularizar no país, os primeiros pesquisadores utilizaram essa tradução para falar sobre o assunto. Além de ter sido substituída nos anos mais recentes, chegou-se à conclusão de que a sua tradução mais adequada
é, na verdade, mercadização. Na prática, esse termo significa a execução de estratégias que agreguem valor ao produto ou serviço na entrega ao consumidor final. Sendo assim, o marketing é utilizado para representar a parte prática, as ações que são tomadas para aproximar uma marca de seus consumidores. Já a mercadologia, portanto, diz respeito aos estudos e análise para conseguir um melhor aproveitamento nas ações de marketing. É o planejamento de como sua marca vai se posicionar, orientando a execução a partir de dados e informações relevantes sobre o mercado de atuação da sua empresa. Veja bem, a diferença entre o marketing e a mercadologia está que o marketing é um conjunto de ações também práticas. Já a mercadologia, ela trata apenas de assunto, de estudos e análises, né? E desses estudos e análises, eles conseguem criar um planejamento de como a marca vai se posicionar perante o mercado e orientam a execução desse posicionamento a partir dos dados, né, que são levantados e dados relevantes aí que ajudam na atuação da sua empresa, ok? Quais são as aplicações da mercadologia? A mercadologia é uma ferramenta importante para quem quer ter destaque em um cenário de tanta competitividade. A seguir, vamos falar de três exemplos de momentos que a mercadologia impacta diretamente nos resultados da sua empresa. Primeiro, go-to-market. O que vocês pensam sobre o go-to-market? Vamos lá. Um dos momentos mais importantes na história de qualquer empresa é o go-to-market, a entrada em um determinado mercado. Essa seria uma tradução mais adequada. Esse momento pode ser a abertura de um novo negócio, o lançamento de um produto e até a internacionalização de uma campanha. De uma companhia. Para você ter uma ideia, uma mera mudança de rótulo já é um go-to-market. Já trata-se de uma novidade no mercado. Quem pretende saber que no go-to-market não dá para sair atirando para todos os lados e ver onde e quando seu produto funciona, você precisa de um planejamento, fazer testes de aceitação com a audiência e preparar o terreno para obter um retorno positivo logo de cara. E ou em outras palavras, você precisa de estudos mercadológicos. Então, quando a gente começa a trabalhar o go-to-market, você precisa do quê? Dos estudos mercadológicos para que você possa realmente criar uma estratégia, que você possa fazer um planejamento, fazer esses testes de aceitação, tá? Basicamente você vai preparar aí toda a casa justamente para o quê? Para que você tenha um retorno positivo logo em seguida ao início, né, do planejamento, ao início da execução desse planejamento. Não tem fórmula mágica, precisa dos estudos mercadológicos. Uma análise profunda do mercado vai ajudar você a traçar melhor planos para lançar o seu produto ou serviço e garantir que ele seja um sucesso. Para criar um plano go-to-market, você precisa realizar um estudo mercadológico de duas etapas. Quais são elas? A primeira etapa: quem é o seu alvo? O público para qual você deseja vender? Onde ele está? O que ele valoriza?
Por quais motivos escolheria você diante de tantas opções? Por que você precisa descobrir isso? Porque justamente é isso que vai parametrizar todo o seu trabalho em busca de entender o que seria interessante para o seu cliente. Você pode descobrir isso realizando testes de validação com a própria audiência. Com a internet, você pode distribuir formulários e promover pesquisas de mercado facilmente. Essas pesquisas também vão ajudar você a saber realmente se o público para o produto ou serviço que você pretende lançar, se há público, né, para o produto ou serviço que você pretende lançar no mercado. Então, nessa primeira etapa, quando você começa a entender quem é o seu público, né, qual é o alvo, quem é seu público-alvo, onde ele está, o que ele valoriza e por quais motivos escolheria você diante de tantas opções, você começa a descobrir que você só consegue saber isso fazendo testes de validação. Esses testes seriam as pesquisas de mercado, certo? Na internet você vai ter diversas opções e você pode distribuir formulários aí como posso dizer, num mailing, num e-mail marketing, e assim você acaba o quê? Promovendo essas pesquisas e você consegue entender se o produto que você quer lançar terá um público para consumir. E se o serviço que você pretende lançar também é um serviço onde vai agradar as pessoas. Isso é na primeira etapa. Já na segunda etapa, você vai entender o quê? Como você vai convencer o público a comprar o seu produto? Onde seu produto será vendido? Como será divulgado? Quanto vai custar? Para isso, você poderá estudar as tendências de mercado. Então, estudando as tendências de mercado, o que vai acontecer? Você vai começar a observar qual é o perfil de consumo, certo? Que o seu cliente possui e o porquê que ele compra. Qual a finalidade daquela compra, ok? Bem como quando a gente começa a, a entender todo o processo, como que você vai convencer esse cliente a comprar o seu produto dentro de um mundo onde tem diversas opções? Onde seu produto será vendido? Em qual canal você vai distribuir esse produto? Ok? Você vai distribuir esse produto através de um distribuidor? Você vai vender o seu produto diretamente ao cliente? Onde você vai onde mais você vai vender? Você vai vender esse produto através de um fornecedor por plataformas online? Como vai ser divulgado? Vai ser divulgado na internet? Vai ser utilizado? Qual tipo de mídia vai ser utilizado para essa divulgação? Qual tipo de ação vai ser utilizado para essa divulgação? Você vai participar de eventos para poder fazer a divulgação desse produto? Eventos correlatos à sua marca? Você vai criar workshops online para falar do produto e dos benefícios que ele pode trazer? Quanto vai custar? Quanto que vai custar esse produto? Qual o preço que você vai colocar? Quanto que vai custar essa divulgação? Quanto que vai custar convencer o público a comprar o seu produto? Para isso, você realmente precisa estudar as tendências do mercado, porque a partir das tendências do mercado, você realmente vai conseguir entender todos esses aspectos. O marketing de conteúdo é o marketing de conteúdo é atualmente a melhor maneira de impactar as pessoas na internet. Da mesma forma, as vendas remotas têm crescido em companhias de todo o mundo, provando que é possível escalar seus resultados comerciais mantendo um time mais enxuto.
Os estudos da concorrência também podem ser úteis na hora de definir como vai alcançar seu público. Então vamos lá. Quando a gente fala do marketing de conteúdo, é um marketing que ele traz o quê? Ele traz a informação para o cliente final. Então, geralmente em blogs, em vlogs, revistas. O que geralmente esse marketing de conteúdo fala? Ele traz a informação do produto sem necessariamente vender esse produto para o cliente final, tá? Mas mostrando os benefícios daquele produto. Então, por exemplo, você abre uma revista de medicina, de odontologia, e você vê uma matéria muito interessante falando sobre a higiene bucal. Lá no topo da matéria, qual marca que você vai ver? Você pode ver uma marca, por exemplo, vamos supor que supor não, uma marca ou de escova dental ou uma marca de creme dental, por exemplo. Você pode ter um caso da Colgate. A Colgate ela tem um site que você entra naquele site e é totalmente marketing de conteúdo. Eles não vendem de uma forma direta o produto, tá? Mas eles informam as pessoas com diversas matérias de cunho social, de cunho de saúde bucal, e dentro dessas matérias, né, vem a logo da Colgate. Então, assim, as pessoas acabam interagindo e acabam se interessando pelo conteúdo, certo? E subsequentemente acabam validando a marca como uma marca, como eu posso dizer, que ela tem a credibilidade no mercado para falar sobre tais assuntos, certo? A melhor maneira de você impactar, né, as pessoas na internet, com certeza, uma das melhores é o marketing de conteúdo, né? Você tem aí os influencers que eles acabam falando do produto, né? Em alguns casos, esse marketing de conteúdo, ele é um marketing que ele é pago, mas em alguns outros casos ele não é pago. Apenas o fato da pessoa comentar sobre o produto, sobre a utilização do produto, isso já é incrível. Você já tem um salto enorme quando se trata de marketing de conteúdo, né? Quando se trata em vendas, você acaba vendendo muito mais porque as pessoas, o marketing de conteúdo pela internet, ele tem um alcance muito maior. Então, imaginando o Brasil como um país continental, que metade do continente sul-americano é o Brasil, nós temos dimensões muito grandes, né? E quando você faz o marketing de conteúdo e faz de uma maneira que ele impacte as pessoas da internet, você acaba levando a sua marca de norte a sul do Brasil. Você alcança o que? Uma visibilidade maior, você tem um alcance maior da marca. E por consequência, você acaba o quê? Tendo mais clientes em potencial buscando a sua marca, ok? Da mesma forma, as vendas remotas têm crescido em companhias de todo mundo. O que seriam, né, esse crescimento? Por que cresceu? Primeiro, pela facilidade, pelo tempo. Então, as vendas online elas vêm crescendo nos últimos 20 anos de uma maneira muito, não vou dizer rápida, mas até o ano de 2000 e início do ano de 2020, elas vinham crescendo de uma maneira assim muito boa, mas a partir do momento que entramos no período de pandemia, elas tiveram um boom, elas cresceram muito. Então, pessoas que tinham costume de pedir pessoas que tinham costume de pedir uma vez por semana algum tipo de produto que fosse para ser entregue em casa, um lanche, uma pizza, ou até mesmo um supermercado, se tornou algo que passou a estar no cotidiano das pessoas, né? Passou a estar no dia a dia de muitas pessoas.
Uma vez que você aumenta a intensidade, né, você aumenta aí a demanda, você precisa consequentemente aumentar a oferta de produto, né? Então, a logística ela foi e é fundamental para que toda essa mercadoria ela consiga fluir dentro da engrenagem, certo? Então, quando a gente começa a ver sobre o marketing de conteúdo, que ele é uma das melhores maneiras de você impactar pessoas da internet, realmente, né? Você consegue aumentar em muito as vendas, né? E sim, as vendas remotas elas têm crescido em companhias do mundo todo, mas muito por conta da pandemia. Antes elas já vinham crescendo, mas com a pandemia elas cresceram muito mais. Os estudos da concorrência também podem ser úteis, né? Úteis na hora de você definir como vai alcançar o seu público. Porque quando o estudo de concorrência ele pode ser útil, né? Útil para você. Porque é o seguinte, quando você faz o estudo de concorrentes, você observa quais ações eles estão fazendo e quais ações você pode fazer. Você consegue perceber qual a necessidade do cliente que não está sendo atendida por a sua concorrência. Bem como você consegue também perceber qual a necessidade do seu cliente que a sua concorrência atende. Ok? Lembrando que, pensando em concorrência, nós temos duas situações, uma concorrência direta e uma concorrência indireta, né? Qual produto dentro de uma concorrência indireta poderia ser o cliente poderia trocar pelo meu, correto? Então, dessa forma, o que acontece? Você entendendo a sua concorrência, você entendendo o crescimento das empresas e o porquê desse crescimento, né? E o porquê do marketing de conteúdo impactar nas pessoas, né? Você consegue realmente traçar metas e objetivos aí para o crescimento da sua empresa. Vamos falar agora de análise da concorrência. Análise da concorrência, como que funciona, né? O benchmarking é uma técnica da mercadologia baseada em análise comparativa. Basicamente, você monitora o que os parceiros e concorrentes estão fazendo com o objetivo de descobrir os pontos fortes e fracos de seus produtos e processos. Os pontos fracos tornam-se ações a serem evitadas na sua companhia e as melhores práticas são absorvidas e replicadas. Então, nesse momento, quando você faz o benchmarking, você começa a mensurar em números quais são os pontos fortes e fracos dos produtos e dos processos que o seu concorrente faz, ok? E entendendo isso, o que você vai fazer? Você vai começar a criar planos de ação e analisar quais ações devemos fazer e quais ações devemos rechaçar, devemos evitar. Lembre-se, nem sempre uma ação que parece ser boa para o seu cliente, mas para o seu concorrente, vai ser uma ação boa para você. Então, por mais que você perceba que para aquele cliente, aquela ação que ele está fazendo está funcionando, observe se para o seu negócio essa ação funcionaria. Não basta simplesmente você copiar, né, uma ação parecida com a do seu concorrente. Você realmente precisa entender se aquela ação faz sentido para o negócio. Ok? Olhar para a concorrência é extremamente importante, afinal, entender as estratégias do seu competidor é uma excelente maneira de encontrar o caminho certo para superá-lo. É importante deixar claro que fazer benchmarking é muito diferente de espionagem industrial. Veja bem, espionagem industrial é uma prática ilegal, tá? Então, assim, não é sobre você descobrir
a fórmula da Coca-Cola, mas é você observar em quais pontos de venda a Coca-Cola está, é você observar o porquê que os clientes compram a Coca-Cola ao invés do meu produto, é entender qual ação de marketing que a Coca-Cola está fazendo e que possa fazer sentido para o meu negócio. O Big Marketing ele foca principalmente na observação dos competidores. Ou seja, observação não é invasão, tá ok? Então, quando a gente começa a entender o Big Marketing, a gente entende que são estudos que partem da observação, mas nunca colhe informações sigilosas sobre eles. Então, assim, não são informações sigilosas que ninguém pode ter acesso. Não, são informações de vendas, informações de produtos, informações de locais, ok? Onde esse produto ele está exposto, certo? Ou informações logísticas, como que esse produto sai de São Paulo e chega no norte do Brasil, quais são os caminhos. No universo do marketing digital, por exemplo, é possível utilizar alguns plugins e plataformas para descobrir como seus concorrentes posicionam-se na internet, quais são seus principais canais de aquisição e que com frequência eles utilizam ou eles publicam conteúdo. Veja bem, quando a gente fala desse universo do marketing digital, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o marketing digital ele tem ele é uma ramificação do marketing. Entendendo isso, tudo o que está na internet ele se torna aí uma parte do marketing digital, seja um site, um vlog, um blog, canais de compra, de distribuição. Nesse universo do marketing digital, quando você fala de plataformas, de plugins, enfim, é através deles que você começa a entender quem são seus concorrentes, como eles se posicionam na internet. Então, você estudando esse ambiente virtual, você consegue perceber qual é o principal canal de distribuição para a aquisição do consumidor final. Então, por exemplo, a Brastemp. A Brastemp ela utiliza tanto um site próprio para a venda de seus produtos, bem como ela também utiliza sites e plataformas de venda intermediários. Ou seja, essas plataformas elas intermediam a venda dos produtos diretamente com a Brastemp. Então, basicamente, eles pegam o produto da Brastemp e revendem para um terceiro. E a Brastemp, ainda assim, ela tem a gama de clientes que compram diretamente com ela. Quando você vai pesquisar isso na internet, né, que você começa a entender, você vai entender também o posicionamento, né? Quais são os principais canais dessa aquisição? Através disso você consegue entender quando você faz os plugins, enfim, você começa a entender qual é a frequência, como ela se posiciona na internet e qual é a frequência que eles publicam conteúdo, seja uma oferta, seja um conteúdo de informação, ok? Então, quando a gente começa a observar conteúdos de informação, por exemplo, a Red Bull, com que frequência eles publicam conteúdo nas mídias sociais, né? Quando você abre o site da Red Bull, você vai encontrar o quê? Você não encontra eles vendendo um produto, mas você encontra eles associando o produto a esportes. Então você encontra lá no site os principais torneios, os principais eventos que ocorrerão ou que estão ocorrendo em todos os lugares onde o Red Bull patrocina, ok? E você encontra também no site deles os profissionais aos quais eles patrocinam, certo? Então, basicamente, a Red Bull
ela utiliza desse marketing digital justamente para o quê? Para aumentar o alcance da marca dela e fazer o quê? Fazer o aumento da marca, ou seja, fazer com que essa marca fixe na memória das pessoas. Por quê? Uma vez que Red Bull é um energético e a marca Red Bull não existe outros produtos além do energético, que vai ter de alguns outros sabores, eles precisam fazer a fixação dessa marca, valorar essa marca, certo? Então, quando as pessoas observam Red Bull, patrocinando esportes, trazendo a mensagem que a Red Bull quer passar é o quê? Que o produto dela é um produto para te dar energia, é um produto que vai te dar agilidade, né? Tudo isso relacionado. Em contrapartida, eles fazem um patrocínio aí de diversos esportistas do segmento, certo? Essas informações ajudarão você a criar um plano de ação para atingir seu alvo certeiro e rapidamente. Então, você poderá colocar os esforços do seu time de marketing na atração de clientes e otimizar as vendas da companhia. E vocês compreendem que antes de eu começar a criar coisas e colocar a minha equipe para fazer a atração do cliente, trazer o cliente para a marca, trazer o cliente a visitar o site, a conhecer nos meus canais de distribuição. Antes disso, eu preciso o quê? Entender todo o universo que está por trás, né? Que é a minha concorrência, os pontos fortes e fracos, onde eu quero estar, onde eu quero posicionar a minha marca, justamente para que quando eu for fazer um plano de captação, quando eu for fazer um plano de atração de clientes, esse plano seja um plano certeiro, ok? E dessa forma, com esse plano certeiro, esse plano mais ajustado, é quase que impossível você não ter sucesso na ação de marketing que você for executar. Por que que nós temos que observar a frequência, né, que eles publicam o conteúdo? No marketing digital, o cliente e o que ele se importa com a frequência. A frequência não tem nada a ver com o volume de material disponibilizado, mas sim com, por exemplo, se a marca ela faz uma disponibilização de material informativo uma vez por semana, faça chuva, faça sol, esse material precisa estar disponível uma vez por semana, é um material novo. Porque os clientes ficam esperando, né? Os clientes esperam esse novo material. Já quando a gente fala, né, de quantidade, a quantidade de, por exemplo, para você aumentar a frequência de publicações, você não pode aumentar de uma vez, você precisa aumentar aos poucos. Uma vez que os clientes eles já estão acostumados com o ritmo de publicação. E se você aumentar abruptamente, você pode criar um desinteresse por parte do cliente. Então, a frequência ela é mais importante do que a qualidade, que a quantidade. E a qualidade ela tem que ser incrível. Por quê? Através da qualidade do que eles publicam, né, você consegue parametrizar a sua qualidade, certo? Justamente para que o cliente enxergue você como um padrão de qualidade tão bom quanto a sua concorrência, certo? Então, quando você entende sobre essa questão da frequência que eles publicam, saiba que a frequência ela está muito atrelada àquilo que o público que você quer atender espera, certo?